você perguntou aqui pra gente a respeito do casamento em segunda união. Né? Você perguntou se Deus restitui um casamento de segunda união. Pastora Gláucia, neste caso, a gente tem que avaliar algumas coisas. O caso concreto, né? A gente tem que avaliar algumas coisas. Em primeiro lugar, por que separou? Né? Por que a primeira união? Por que separou? Por que o primeiro casamento acabou? Né? Qual foi o motivo? Tanto da esposa como do marido. Uhum. Né? Qual foi o motivo por vocês terem saído de um casamento e agora estarem em outro? Né? Não sei se é o segundo casamento da esposa ou se é dos dois, se né? é dos dois, né? Ou se é só do marido ou só da esposa. Eu acho que nesse caso foi dos dois. Pela pergunta aqui, pelo jeito que colocou, é o segundo casamento dos dois. Isso. Né? E aí pergunta, Deus restitui casamento de segunda união? Porque já estão, né, com problemas. Sim. Já estão com problemas e estão lutando pela restauração e está perguntando se Deus restitui. É interessante porque o primeiro casamento acabou, estão no segundo e estão com problemas de novo. Né? Estão com problemas de novo. Então aí a gente já abre uma outra questão aí, que eu já ouvi uma história, né, a respeito de pessoa querer mudar de igreja e tudo, e dá pra gente aplicar também no casamento. Uhum. Tem pessoas que falam assim, vou mudar de igreja porque essa igreja é assim, e problema de não sei o quê, e vou mudar porque meus problemas vão acabar. E muitas das vezes o problema não está com o irmão na igreja, não é o pastor, não é o ministério de louvor, é a pessoa que quer mudar da igreja. Aí ela muda, vai para outra igreja, depois de 1 ano, 2 anos, ela já encontra novos problemas. E assim também acontece no casamento. Eu consigo aplicar isso no casamento. Totalmente. Totalmente. Uhum. Porque a pessoa fala, não deu certo. Não deu certo, então vou trocar. Porque o próximo vai dar certo. Aí daqui a pouco, 2, 3 anos, não dá certo de novo. Vou trocar, porque aí vai dar certo. Uhum. E assim vai. Então, a gente tem que avaliar este ponto aí, né? Se a segunda união dos dois, com certeza, trouxeram para este casamento problemas do outro casamento. Com certeza. Problemas do outro casamento, né, pastora Sim, Glaucia? bagagens que não foram deixadas, né? Não foram jogadas fora. Gente, é muito complicado, né? Nós estamos aqui generalizando mesmo. O ser humano tem a facilidade de reconhecer um problema, um defeito que está no outro. Agora, o seu defeito, o seu problema, a sua necessidade de mudança, você tem muita dificuldade de reconhecer. Verdade. Né? Nós conhecemos pessoas, todo mundo conhece, eu conheço, você conhece, pessoas que estão no 4º, no 5º casamento. Eu falo, nossa, por que casa tanto? É porque não foi curada. Para você querer um casamento restituído, você precisa, isso no geral, tá, gente? Você precisa, em primeiro lugar, ser restaurado. Ser restaurada, ser curada por Deus. Mas, para que isso aconteça, você precisa reconhecer seus defeitos e permitir que Deus te liberte, te transforme, tire de você esses defeitos. Aí a gente precisa permitir, porque Jesus dá o livre-arbítrio, ele não faz se a gente não deixar, né? Então precisa haver um reconhecimento. O casamento não deu certo por quê? Né? No geral, por causa disso e daquilo, por causa daquele defeito que eu tenho, eu era assim, eu fazia assim, então eu preciso parar de ser assim. Só que nesse caso,
né? A gente precisa analisar porque, como o Henrique já disse, como ele começou esse assunto, né? Por que que os dois se separaram dos primeiros cônjuges, né? Vamos dizer assim. Justamente. E outro ponto aqui a ser colocado. Já eram cristãos no primeiro casamento, né? Quando acabou o primeiro casamento, já eram cristãos, conheciam a verdade? É outro ponto que a gente coloca para daqui a pouco chegarmos então à resposta dessa pergunta, à conclusão deste assunto. Já eram cristãos? Então, é outro ponto a ser analisado. Além de você ver quais são os problemas que trouxe do primeiro casamento, né? Tem que analisar se já era cristão. Eu não sei, você não respondeu se já eram, tanto a esposa como o marido, a gente não sabe, mas é necessário analisarmos isso daí também. Porque se a gente for para a Bíblia, se a gente olhar aqui o que está escrito na Bíblia, você pode acompanhar aí com a gente Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Ele diz assim, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha só o quanto é sério, né, Glaucio? Quando ele fala aqui imoralidade sexual, ele está falando, outras versões colocam, exceto no caso de adultério. Né? Mas a gente vai chegar neste ponto aqui também, porque Jesus Cristo traz outra questão mais à frente que nós deveríamos analisar. Então, veja só, quem se divorcia e casa com outra pessoa, comete adultério. Né? Conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo, conhecendo essa verdade aqui que nós estamos expondo. E quem casa com a pessoa que divorciou, está também cometendo adultério. É muito sério isso, né, Glaucio? É muito sério, sim. A gente tem, é claro, as exceções, né? Que a Sim, gente sempre fala aqui. A gente sempre fala. Se uma mulher ou um homem que seja, não sei, se divorcia porque estava correndo risco de morte, é uma exceção. Né? Justamente. O Senhor não nos criou para vivermos aí apanhando, sofrendo por causa de alguém, vivendo muitas vezes até em cárcere privado, como infelizmente acontece. Verdade. Né? Então, às vezes, acontece esse tipo de situação, aí é uma das exceções, né? É uma das exceções. Você não vai ficar num casamento apanhando, sendo humilhado, humilhada, né? A mulher que sofre violência, ela deve correr atrás dos seus direitos, denunciar, fazer tudo o que tem que fazer. Eu já vi pastores aconselhando mulheres que estavam apanhando de seus maridos a continuarem. Não separa e não denuncia, pensa bem. Isso está errado. Deus não criou a mulher para ser violentada, machucada, espancada. Não foi para isso que Deus nos criou, né, Glaucio? É verdade. E a gente tem que explicar bem essas coisas. Estão vendo, gente, como assunto de casamento vai longe. Vai né? muito vai longe, é bem amplo. Mas a gente tem que explicar bem essas coisas. Henrique é pastor e ele mesmo fala, eu não aconselharia uma mulher que apanha, que chegasse para mim, né, pedindo aí um conselho, eu não aconselharia a restaurar um casamento desse. Por quê? Peraí. Nossa, mas o pastor, a pessoa não pode mudar? O senhor está falando de restauração. Vocês falam sempre aí que Deus é o Deus da restauração. Então o agressor, o marido, não pode mudar?
Claro que pode, mas se ele entender que ele tem um problema, se ele entender que ele tem aí um distúrbio e que ele precisa se tratar, que ele precisa de ajuda, aí sim ele pode mudar. Por quê? O que eu falei aqui agora há pouco? Falei do livre-arbítrio. Né? Nós, quando temos um problema, um defeito, um transtorno psicológico que seja, nós precisamos pedir ajuda para tudo. Então, se a pessoa não pede, normalmente eles não pedem, normalmente eles não mudam, e aí é por isso que que existe a exceção do divórcio em caso de risco de morte, violência e tudo. Aí também tem a outra, né, Henrique? Uma outra exceção que de repente, num caso concreto, um dos dois traiu. E aí, a gente sempre fala do perdão, que é bom que se perdoe, que haja restauração. Porque Deus, nós repetimos, é o Deus da restauração. Mas tem casos, Henrique, que a pessoa, o que adulterou, traiu, ele chega e fala, não quero mais. E vai viver a vida com a outra pessoa lá, né, com quem ele adulterou. Às vezes tem casos que tem até filho e tal. Sim. Nesse caso, a pessoa traída já não tem também que ficar insistindo. Sofrendo, disso, insistindo. Nós temos um caso... Nossa, desde quando eu vim para a Rádio Perfeito Louvor, tinha uma mulher que ela mandava mensagem falando, olha, orem, porque o meu marido me traiu e já tem filho, já tem uma vida, mas eu quero ele de volta. De repente, não é o caso, né? O Senhor Jesus tem restauração, mas de uma outra maneira também. Porque senão, ele não traz ninguém de volta dessa forma. Aí estaria quebrando o livre-arbítrio que ele mesmo nos deu, né, Henrique? Porque para Deus restaurar, os dois devem querer. Sim, isso é muito importante dizer. Isso é muito importante nós dizermos. Por exemplo, Deus não salva ninguém sem que essa pessoa o reconheça como Salvador, como Deus. Jesus não pega aqui, por exemplo, olhou para o Henrique, vem cá, eu quero te salvar, pronto. Não, o desejo de Deus é que toda a humanidade, Paulo escreve isso a Timóteo, que toda a humanidade alcance o conhecimento da verdade, que toda a humanidade seja salva. No entanto, só é salvo aquele que reconhece a Cristo como Salvador. Né? Jesus diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Olha só, ele quer que o evangelho seja pregado para todos. E aqueles que crerem, aqueles que ouvirem, aquele que ouvir, né, a pregação do evangelho e crer, será salvo. Né? Agora, a gente aplica isso também ao casamento, a qualquer coisa em nossa vida. O casamento só é restaurado, restituído, se os dois entrarem no acordo e dizerem, vamos lutar pelo nosso casamento, vamos orar pela restauração do nosso casamento. E outro ponto aí do adultério, da traição, quando a pessoa se arrepende, aquele que traiu, né, se arrepende, o aconselhável, o que é aconselhado pela Bíblia é que haja o perdão. Que haja o perdão. Jesus mesmo fala lá, após a oração do Pai Nosso, que ele nos ensina que para sermos perdoados por Deus, devemos perdoar uns aos outros. No entanto, deve haver arrependimento. Deve haver arrependimento. Não adianta você falar, eu vou lutar por um casamento, que nem a pastora Glaucia colocou aqui. A pessoa traiu e diz, traí mesmo e vou continuar. Não quero saber, vou continuar com a pessoa. E aí trai hoje, trai amanhã de novo, daqui a pouco mais uma vez. Deus também não te colocou em um casamento para ficar sofrendo, sendo humilhado ou humilhada dessa forma, não é? Então, o perdão é aconselhado para quando há o arrependimento, quando aquela pessoa que traiu chega e fala, olha, eu traí, não consegui aguentar, mas me arrependo profundamente
e quero lutar pelo nosso casamento. E aí, é claro, isso só é possível perdoar com a ajuda de Deus. Né? Não vamos aqui dizer que é fácil, qualquer um consegue, não. Você só vai conseguir com a ajuda de Deus, né? Com a ajuda do Senhor. E é uma decisão que você tem que tomar diante do Senhor e, claro, com arrependimento daquele que te machucou, aquele que te traiu. E interessante também, analisando todos esses pontos, né? Nem sempre Deus restitui um casamento de segunda união. A gente pode chegar a essa conclusão. Depende muito. Tem que analisar tudo que nós falamos aqui para então, qual é, né, o seu caso? Qual foi o seu caso? Porque se essa questão, você conhecia a verdade, era cristão, e simplesmente decidiu separar por causa de uma briga, por causa de uma discussão, por causa de um problema que não resolveu. Claro, falamos novamente, exceto aquela questão onde há o risco de morte, onde você corre o risco de perder a vida, né? A pessoa ali está te ameaçando, te espancando, te batendo. Nós não estamos falando desse tipo de briga, nós estamos falando daquelas briguinhas. Já vi casal brigando e até mesmo querendo se separar porque um deixou o rodo no lugar errado, a vassoura no lugar errado, o pano, a louça lavada de forma errada, né, pastor Real? Tem muitas coisas que são bobeira, né? Imaturidade. As pessoas gostam de brigar e achar motivo para brigar. Gente, eu já vi casal cristão falando, é bom brigar, sabe por quê? Depois da briga, a reconciliação é maravilhosa. Ai, que pensamento bobo é esse? Você desculpa, se você está ouvindo aí, vai assistir essa nossa conversa no YouTube, já pensou dessa maneira? Gente, pelo amor de Deus, isso não é coisa para cristão não, tá? Negócio de briga é bom, para com isso. Briga é bom pro diabo, ele que bate palma, ele que gosta, né? Aí a gente tem que pensar bem nas coisas, né? Veja só, para nós finalizarmos a conversa, Mateus 19, 3 em diante. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador Deus fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo, novamente o que a gente leu lá em Mateus 5, Jesus diz agora, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então não pode divorciar-se por qualquer coisa. E colocando tudo isso aqui, nem sempre Deus restitui casamento de segunda, né? Nem sempre Deus restitui o segundo casamento. Porque este segundo casamento pode estar fora dos princípios de Deus, né?
não resolveu o que tinha que resolver no primeiro casamento, separou e casou novamente, aí agora outros problemas e já está se separando novamente, o casamento está acabando. Será que Deus restitui? Se o casamento está fora dos princípios de Deus, fora do que nós colocamos aqui, que a palavra do Senhor coloca, Deus não restitui, né, Glaucia? É verdade. Exatamente. Esse assunto, casamento, relacionamento, vai longe, sempre vai longe. Mas você pode fazer a sua pergunta todos os dias pelo WhatsApp da Rádio Perfeito Louvor. E a gente vai postando no nosso canal no YouTube também. Pergunte aos pastores. Vai ser a nossa playlist. Já está sendo criada com as suas perguntas. Então você pode acessar o nosso canal TV Perfeito Louvor. Você que ainda não conhecia, não está inscrito, pode acessar lá o nosso canal no YouTube, TV Perfeito Louvor. Você vai achar e vai ver aí as perguntas. Comente também, compartilhe, dê o like para a gente poder crescer, né, no YouTube também, e vamos ajudando aí nossos irmãos dessa forma bem tranquila, bem simplificada para você entender direitinho, né? Com certeza. Obrigado, então. Deus abençoe. Não esqueça de curtir o vídeo em nosso canal, de compartilhar e deixar sua pergunta em nosso WhatsApp, 61 40 42 25 55.